Verbos modais é um tipo especial de verbo auxiliar, ou seja, os modais são auxiliares, que alteram ou complementam o sentido do verbo principal, modalizando a frase. Então, geralmente indicam capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, etc. Então, modal verbs. Nós temos o verbo can ou may como poder, o verbo must como dever e ought to e should como deveria. Então, o verbo can e may como poder. O verbo can como poder, ele pode indicar capacidade ou uma possibilidade ou permissão, como nós vimos na aula anterior. Então, um exemplo de cada um. She can lift 50 pounds. Ela pode levantar 50 libras de peso. Então, quando o verbo can estiver sendo usado como capacidade, ele pode ser substituído pelo verbo to be able to, que é ser capaz. Então, essa mesma frase poderia ser she is able to lift 50 pounds. Como possibilidade, the doctor can see you at 5 o'clock. O médico pode atendê-lo às 5. Existe essa possibilidade. Mas ele também pode ser usado como permissão. Can I borrow your pen? Posso emprestar a sua caneta? Ou seja, tomar emprestado a sua caneta? Então ele está pedindo permissão para isso. Aqui ele pode ser substituído pelo verbo to be allowed to, como nós já vimos em aulas anteriores. E o verbo may, por sua vez, ele também pode indicar permissão e probabilidade. Então veja que permissão, tanto o can quanto o may, podem ser usados para indicar permissão. Então, can I borrow your pen? Ou may I borrow your pen? E como probabilidade, it may rain today. Pode chover hoje. Então, aqui você está dando uma probabilidade de chuva, né? Você poderia, inclusive, usar aqui o might para indicar uma probabilidade menor. It might rain today, por exemplo. O must, como dever, pode indicar obrigação, necessidade ou dedução. Então, you must study, você deve estudar. Esse você deve estudar, se for uma obrigação ou necessidade, você pode substituir pelo verbo have to. Então, seria a mesma coisa que you have to study for the test. Você tem que estudar. Mas ele também pode indicar dedução. Laura must be sick. A Laura deve estar doente. Então, nesse caso, você não pode substituir por ter, né? Ela deve, é uma dedução sua, ok? She must be sick. E o ought to e should indicando conselho, sugestão, obrigação, moral. Tanto faz usar o ought to quanto o should aqui, né? Então, you ought to help your family. Você deveria ajudar a sua família. Ou, you should help your family. Mesma coisa, indicando aqui ou um conselho, ou uma sugestão, ou uma obrigação moral. Então, aqui você tem alguns exemplos de modais, né? Das ideias que eles podem expressar. Então, may I see the balance sheet? Aqui como permissão, né? Posso ver o balanço? Where is the accountant? Onde está o contador? Né? He may be, ele pode estar na sala do diretor. Existe essa possibilidade. Sorry, I cannot understand the contract. Eu não consigo entender. Não consigo. Não dá para eu entender esse contrato. Ou seja, estou sem capacidade para isso. Enfim, você está usando aqui, I cannot understand. The language shouldn't be so elaborate. A linguagem não deveria ser tão elaborada assim. Ou seja, aqui é uma sugestão, por exemplo, né? Uma opinião sua. The Board of Director must decide about the year plan. Board of Director aqui é conselho administrativo. Ele tem que decidir sobre o plano anual. Então aqui é uma obrigação do conselho. She must be very busy preparing the documents for the meeting. Então ela deve estar muito ocupada preparando aqui os documentos, né, para a reunião. Ou seja, isso é uma suposição, é uma dedução sua. Então o must aqui está como dedução, suposição.
E aqui os verbos modais com outras estruturas da língua. Por exemplo, olha, Brazilians must have had a bad day after the loss of the game again, etc, etc. Então, o Brasil deve ter tido um dia ruim depois da derrota. Deve ter tido. Ou seja, é uma dedução sua. Então, aqui vale a gente lembrar que o passado do verbo may como probabilidade, o passado do verbo must como dedução e o passado de ought to e should é feito dessa forma aqui. Você coloca o verbo mais o have mais o particípio passado do verbo principal. Então aqui, ó, must have had. Os brasileiros devem ter tido um dia ruim. Devem ter tido, tá no passado, ó. Ok? Brazil shouldn't have implemented. O Brasil não deveria ter implementado, tá no passado, ok? Brazil couldn't have found. Não poderia ter encontrado a better coach, etc. Então, lembrando, verbo may como probabilidade, must como dedução e ought to ou should, o passado é feito dessa forma aqui. Vamos ver alguns exemplos. It may rain today. Então, veja bem, se eu tenho lá, pode chover hoje, é uma possibilidade. Pode chover hoje em Porto Alegre, eu não sei. Ontem, eu não estive em Porto Alegre, não sei se choveu ou não. Então, como é que eu coloco essa oração no passado sem perder essa probabilidade, vamos dizer aí, de 50%? Porque eu não sei, eu não estive lá. Então, pode chover hoje em Porto Alegre, passa isso para o passado. Pode ter chovido ontem em Porto Alegre. Pode ter chovido. May mais o verbo have, ter, mais o particípio passado do verbo principal. Mais um exemplo. She must be sick. Ela deve estar doente. Ela deve ter estado doente.